Boa noite. A gente está aqui desde quinta, como disse o pastor Isaías, é um prazer estar servindo essa casa. Minha esposa chegou ontem, ela está ali sentada do lado da Dani. Fica de pé, amor, dá um tchauzinho para todo mundo, aquele protocolozinho e tal, básico. Isso aí, Luciana. Isso, tchauzinho, ó, responderam lá atrás, deu tchauzinho também para você. Olha lá. E eu quero trazer também saudações para vocês, rubro-negros, né? Os coxas brancos. Foi um jogo acirrado. E a vitória foi aqui. Quando a gente chegou aqui, gol do Gerson no final. Se você não sabe, fica sabendo agora. 3-2 Flamengo em cima do Curitiba, aqui pertinho, em Couto Pereira. Gente, é isso aí. A gente abençoou o Flamengo na terra, né? Estamos aqui, a vitória nos acompanha em todo lugar que nós vamos, né? Aleluia! Chega! Tá pensando que, ó, aguinha. Me deram a garrafinha um dia desse, eu derramei água aqui, agora sempre vem no copinho. É um prazer estar aqui com vocês e nessa noite maravilhosa nós vamos ter batismo. E é um privilégio participar do batismo. E para mim é muito importante esse ato batismal. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, sobre o batismo, né? Sobre viver dentro da realidade de céus abertos, ou viver dentro da realidade dos céus. O batismo, ele representa a entrada dentro dessa realidade celestial. E eu queria te esclarecer, porque normalmente o culto de domingos tem uma mensagem ou expositiva das Escrituras, quando se pega um texto e se explica exatamente o que tem no texto, né? O texto fala isso, aqui está dizendo aquilo, ou uma mensagem alegórica, instrutiva. Você pega elementos que estão no texto e trazem uma aplicabilidade pessoal de acontecimentos na vida para trazer encorajamento, fortalecimento da fé, da esperança, dos relacionamentos. E hoje eu queria cooperar com vocês com uma mensagem temática. Então eu queria falar sobre o tema batismo. Então primeiro nós vamos ver o sentido do batismo lendo alguns textos bíblicos. Depois nós vamos falar sobre a realidade a realidade que traz a implicação do batismo, a realidade de viver os céus abertos. Amém? Então você tenha paciência, eu vou tentar ser conciso, porque normalmente a gente fala, né, um pouquinho assim, fica 2 horas, mas hoje eu prometo ser bem conciso e deixar para você não somente um ensino, mas até pela nossa relação com o pastor Isaías, com a Dani, um fundamento sobre o batismo, para que a gente entenda a realidade do que está sendo executado. É algo que é uma cerimônia que é de grande alegria, de muita felicidade. Geralmente a gente traz nossa família, nossos parentes que estão presentes, a gente celebra, mas existe dentro de tudo isso uma realidade que precisa ser compreendida para que ela seja acionada. Dentro das Escrituras, tudo aquilo que está nela, ela é acionado pela compreensão. Não tem nada que esteja na Bíblia que não funcione se não houver compreensão. A relação de Deus, logo as relações das coisas celestiais com as coisas aqui da terra passam pelos seres humanos. E esse é o propósito de Deus, que os seres humanos compreendam como Deus quer que essas duas realidades, céu e terra, funcionem por meio da compreensão e que haja interação dessas duas realidades por meio da compreensão. O entendimento e a compreensão é um fator importantíssimo para a nossa relação com Deus. Por isso, nós tratamos palavras como conversão, arrependimento. A conversão e arrependimento, elas estão nas Escrituras em quadros de ambientes diferentes. O arrependimento foi pregado por João Batista, por Jesus e Pedro em Atos, dentro do contexto judaico.
dentro de um contexto israelita, dentro de um contexto hebreu. O que isso quer dizer? Essa mensagem de arrependimento foi pregado para o povo que tinha uma aliança com Deus. Então essa mensagem de arrependimento foi pregada para crente. Estamos juntos? Sem dúvida nenhuma. Jesus só pregou em Jerusalém. Jerusalém era território dos hebreus, israelitas, judeus. Os judeus têm uma aliança com Deus, eles eram crentes, criam em Deus. Então, se você prestar atenção nas escrituras, o contexto dos evangelhos, o ambiente da pregação de João Batista e de Jesus era arrependimento. Por quê? Porque o povo que tinha uma aliança de Deus, com Deus, não estava vivendo de maneira adequada com a aliança que tinha com esse Deus. Então eles precisavam se arrepender, voltar para os termos dessa aliança, para que eles pudessem viver a realidade da aliança. Então arrependimento é para crente, amém? Arrependimento é para nós. Arrependimento não é só uma mudança de mentalidade, consiste em uma mudança de mentalidade, mas arrependimento é a minha compreensão que a minha natureza é incapaz de viver a realidade do meu relacionamento com Deus. Não há em mim condições. Somente na nova natureza dado por Jesus, atuando por meio do poder do seu Espírito na minha vida, que eu tenho condições de ter um relacionamento com um Deus que é santo e viver dentro dessa realidade de um Deus que é santo. Amém? Então o arrependimento é para nós. O arrependimento é para os que creem, porque eles têm um padrão ao qual eles não estão vivendo e precisam se arrepender, ou seja, passar a viver. A conversão não. A conversão tem a ver com deixar algumas práticas, principalmente ou especificamente dentro do contexto bíblico, deixar a idolatria, deixar a imoralidade sexual, deixar as paixões desse mundo. Isso é conversão. Eu me converto os meus caminhos, me converto dos propósitos de vidas que eu tinha no passado e tenho novos propósitos de vida agora no futuro. Estamos juntos? Então a conversão sempre vai estar relacionado com o abandono de práticas, com o abandono de idolatria, com o abandono de imoralidade. Eu me converto, eu não me volto mais para essas coisas. O arrependimento eu estou reavaliando, repensando a relação que eu tenho com Deus. Amém? Quando Paulo escrevia para um contexto greco-romano, ele falava ou falou especificamente aos romanos. No capítulo 12 do livro aos Romanos, versículo 2, ele fala sobre renovação de entendimento. Lembra? Não vos conformeis com esta era, com este século, ou seja, não se deixe a tendência do mundo que você vive trazer uma forma de como você vive. Antes, transforme a sua própria forma pela renovação do seu entendimento. E aí está relacionado com quebra de pensamentos condicionados. Então eu paro de pensar da maneira de como eu sempre pensei. Eu penso junto de como Deus opera, como Deus quer que as coisas sejam operadas, e vou rompendo com o meu condicionamento, ou o condicionamento da maneira de como eu penso. Amém? Então nós temos arrependimento, conversão e renovação de entendimento. Então a renovação de entendimento, eu vou mudando a minha maneira de entender as coisas, a maneira de se relacionar com os problemas, com as circunstâncias. Eu vou renovando, eu vou repensando, eu vou pensando de uma nova maneira sobre o mesmo problema. Nem sempre consiste em mudança de situações, mas consiste em eu mudar como eu me relaciono com as situações. Amém? Eu vou mudando. Isso não muda, não vai mudar. Então eu preciso de uma nova maneira de pensar com aquilo que não muda. Por quê? Porque aquilo que não muda não pode me dar uma forma. Então eu mudo a maneira de pensar para que eu não tome a forma daquilo que não muda. Então às vezes a gente fica tentando mudar as coisas e a nossa vida vai tomando a forma daquilo que a gente está tentando mudar. Nós somos sempre reativos.
E a ideia é que a gente tenha uma nova maneira, um novo entendimento, uma nova maneira de pensar sobre aquelas coisas que não mudam. E aí a mudança é em mim. Por isso Paulo fala que existe uma transformação. E a palavra é metamorfose. É o processo em que uma nova estrutura é desenvolvida em mim para lidar com o mesmo mundo onde eu vivo. A lagarta, ela vira borboleta. Ela não muda de mundo, ela muda a maneira de como ela vive no mundo. Entendeu? A lagarta vai andando via terrestre, sobe na árvore, se alimenta, mas quando ela vira borboleta, ela voa sobre aquela realidade. Ela tem um aspecto mais belo, ela passa a chamar a atenção. O que chama mais atenção, a lagarta ou a borboleta? E ela vive numa nova esfera. É isso que Paulo está falando, que nós devemos ser nesse mundo, uma metamorfose. Amém? Como dizia o grande profeta, eu prefiro ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Está escrito na Bíblia, em algum lugar. Aleluia. Paulo também usou as palavras dos poetas da sua época para falar que eles mesmos estavam falando algo sobre Deus sem conhecer Deus. Em Atos 17 ele diz assim: como dizem os vossos poetas, nele vivemos, andamos e existimos. Isso não é inspiração, era uma música grega. E Paulo disse, como diziam os vossos poetas. É o mesmo contexto que ele está falando do altar ao Deus desconhecido. Ou seja, a humanidade utiliza da sabedoria de Deus sem conhecer a Deus. E logo essa sabedoria utilizada não tem proveito nenhum. Amém? Então, posto isso, o batismo que João prega é um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele falou isso. Eu estou pregando um batismo por base no arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, vocês estão vivendo de uma maneira. E essa maneira como vocês estão vivendo, ela está atrapalhando a sua relação com o Deus pelo qual você tem uma aliança. Então o meu batismo consiste numa decisão. Nós vamos voltar a viver a maneira de como Deus quer. E a remissão, nós vamos remover essa vida, essa prática que nos levou para diante, distante daquilo que Deus planejou que nós vivêssemos. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 4. Em Romanos 6, versículo 4, Paulo fala do significado do batismo. Diz assim: e fomos, pois, sepultados com ele no batismo. Sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Colossenses 2:12 também fala: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, 2 vezes Paulo repete que o batismo é uma ação de sepultamento. Quando eu estou descendo nas águas, eu estou dizendo, eu me identifico com a morte de Jesus. Eu estou sepultando uma vida. O batismo tem a ideia de sepultamento. Você que já se batizou, se isso não foi ressaltado para você, é bom você lembrar isso. E diga para você mesmo, o batismo, fala, é um sepultamento. Então, quando a gente insiste em manter vivo aquilo que deveria ser sepultado, nós estamos vivendo uma vida fora da aliança pelo qual nós declaramos com o batismo. Porque a aliança é sepultados com a morte pelo batismo, para que vivamos também pelo poder da ressurreição em novidade de vida. Novidade de vida é outra vida. Eu sepultei uma vida me identificando com a morte de Jesus na cruz, para que ao sair das águas
eu possa receber poder do Espírito Santo para viver também a vida nova que Cristo construiu na sua ressurreição. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos declarando a nossa aliança a Deus. Eu estou morrendo com Jesus, para que eu possa viver pelo poder da ressurreição de Jesus. Essa é a primeira coisa que fica clara para a gente sobre o batismo. Em 1 Pedro 3:21, diz que ele está falando sobre o dilúvio. Então aqui está um pouco cortado a passagem, pelo que eu colei aqui nas minhas anotações. Começa assim: o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo representa também o desenvolvimento de uma boa consciência para com Deus. O que significa essa boa consciência? Nós falamos um pouco sobre isso na quinta e na sexta, sobre desenvolver a consciência boa ou a consciência pura. E para falar um pouco disso, a gente volta lá na queda, quando Satanás, a serpente, faz a proposta a Eva e Eva a Adão. Um engano que é introduzido na vida deles naquele momento é uma mudança de consciência, ou uma impureza, um pensamento impuro sendo lançado na consciência deles. Porque até então eles viviam com base na sua consciência em uma palavra só: o que Deus disse para eles. Deus disse para eles como eram todas as coisas. O engano que Satanás traz é uma dúvida, uma impureza sobre se era mesmo como Deus disse que as coisas eram. Então a consciência deles, ela é suja, ela se torna impura, há uma mistura. Essa consciência impura traz dúvida, e essa dúvida faz com que eles olhem para aquilo que Deus disse o que era e questiona se é realmente como Deus disse que era. E aí há uma dúvida: será mesmo que Deus não quer que a gente se torne como Ele? E então eles decidem comer, e você conhece o desenvolvimento desenrolamento dessa história. Então, uma consciência pura, uma consciência boa, é viver sendo purificado pela palavra de Deus, ou ser purificado por meio da obediência pela palavra de Deus. A palavra de Deus purifica a minha consciência, de forma em que eu passo a julgar o que é certo ou errado, o que é bom e mal pela palavra de Deus, e não só pela minha consciência. Porque a minha consciência, ela foi danificada pelo pecado. Uma outra aliança que eu declaro com o batismo é: agora eu estou disposto a viver por uma nova consciência, uma boa consciência. Ou seja, eu não dependo mais da minha própria consciência para viver. Já não é mais a minha própria consciência que diz o que é certo, o que é errado. Leia comigo 1 Pedro 1. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 1. Pedro, capítulo 1, versículo 22. Assim já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos uns aos outros de todo o coração. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. A purificação da nossa vida é dado pela nossa obediência à palavra. Amém? É a purificação da nossa consciência. A gente precisa ir à palavra para purificar a nossa consciência. Então eu fico com o que a palavra diz,
porque a palavra purifica a minha consciência. Um exemplo de pureza de consciência, Mateus capítulo 6. Jesus disse o seguinte: olha, não deixa a mão esquerda saber do que faz a sua mão direita. Isso é purificação de consciência. Eu estou fazendo um ato, mas eu não estou fazendo ele para ser visto. Jesus disse que todos aqueles que fazem algo com a intenção de ser visto, já receberam a sua recompensa. Ok? Você fez para ser visto, foi visto, parabéns, congratulations. Não importa se é bom, se é de Deus, não importa. Se você fez para ser visto, bom, a sua consciência não está pura. Tem algo que entrou ali, uma intenção que tornou a sua consciência impura. E aí não é feito de consciência pura, porque eu faço para ser visto. Outro exemplo, Jesus diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não jure pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jure pela cidade, porque é a cidade de Deus. Não jure pela terra, porque a terra está o templo de Deus. Então Jesus falou: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que Jesus está dizendo? O sim de dentro tem que ser o sim de fora. O não de dentro tem que ser o não de fora. Ou o sim de fora tem que ser o sim de dentro. E o não de fora, o não de dentro. Isso é boa consciência. Ser honesto, porque isso fala de uma vida pura. Você gostou e você quer um pedaço? O que você está fazendo? Você está dizendo: eu não quero dizer que não. Você gostou? Não gostei. Mas ele vai ficar chateado. Boa consciência. Se ele também está vivendo uma boa consciência, ele vai entender quando eu digo não gostei. Porque uma vida pura desenvolve o amor fraternal. É o que Pedro disse. Entendeu? É a vida pura que desenvolve o verdadeiro amor fraternal. Então, se eu não pratico essa pureza no meu relacionamento, eu não vivo um amor fraternal não fingido, como disse Pedro. Se eu não pratico essa pureza, o meu amor fraternal é fingido. Ou seja, eu me relaciono, isso não tem utilidade nenhuma para aquilo que eu preciso desenvolver. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Ou melhor, capítulos 4, versículo 25. Romanos. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus nos justifica. É a ressurreição de Jesus que nos justifica. Não é a morte de Jesus que nos justifica. É a ressurreição. E a justificação é um status. Deus, por meio da ressurreição de Jesus, e você crendo nela, dentro desse processo, sepultando uma vida para viver essa novidade de vida, a implicação da justificação nessa novidade de vida é que você está zerado. É um status. Isso é a justiça de Deus sendo imputada em você. Você creu no que fez Cristo, você creu no que está em operação por meio de Cristo, isso é imputado sobre você. É um status. Você é justo. Você é declarado justo por meio da ressurreição de Jesus. Agora lê comigo Romanos 6, 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo fala, olha, considere. Considerar é um processo de conhecimento, de percepção da nova vida em Cristo Jesus, dentro de eu declarar mortificação para a minha velha vida.
é um processo cognitivo. Esse sepultamento de uma vida e essa postura de levantar nas águas para viver uma novidade de vida é um processo cognitivo. Eu vou processando isso. Isso é processual. O que Deus faz em mim é instantâneo, mas o que eu experimento daquilo que Deus fez em mim é processual. Sempre assim. Sempre é processual, porque ele é perceptivo. Tem que haver compreensão, é cognitivo. Então, a justificação é um status. Você é declarado justo. A redenção é um evento. Fomos redimidos. Está em Colossenses 1, versículo 13 e 14. Nele temos redenção, isto é, perdão de pecado. Nós fomos comprados, resgatados do domínio do pecado. Jesus não pagou dívida. Jesus cancelou dívida. Nunca pense, Jesus pagou para me libertar. Não, Jesus não pagou para te libertar. Não tem um versículo que diga que Jesus pagou para te nos libertar. Jesus cancelou a dívida. Colossenses capítulo 2. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Toda a dívida, por causa da nossa maneira de viver, que fizemos com principados e potestades, com dominadores desse mundo, foi cancelada. Isso é redenção, é um evento. Na cruz ele cancelou, diz o texto. Cancelou. Não existe cobrança, não existe dívida, logo não existe culpa. E através dessa ação, eu preciso cognitivamente processar para que a minha consciência seja purificada. Não existe culpa. Não existe dívida. Cristo cancelou, ele não pagou. Você não tem que pagar preço. Jesus não pagou preço. Ele simplesmente cancelou. E como eu entro nesse cancelamento? Sepultados com ele no batismo. Se na cruz ele cancelou minha dívida, que é a mesma coisa, mas se na cruz ele cancelou as minhas dívidas, quando eu sou batizado, todas as minhas dívidas são canceladas. Para viver em novidade de vida, sem cobrança das dívidas. Sem cobrança nenhuma. Porque ele rasgou, destruiu. O outro processo que também precisa ser processado pela compreensão da nossa mente é a regeneração. Ser gerado outra vez. Isso é a palavra regeneração. Então vamos lá. Jesus, por meio da cruz e da sua ressurreição, ele nos justifica, ele nos redime, ele nos salva, que é a sua ação, e ele nos regenera, ou seja, nos gera outra vez. Tudo isso, ou todas essas coisas, é a razão e o motivo de nós estarmos aqui. Por meio da morte de Jesus e a sua ressurreição, nós fomos declarados justos. Por quê? Porque nós fomos redimidos, nós somos libertos, salvos, e nós fomos justificados. E estamos sendo santificados. Estamos sendo gerados de novo. Esse é o motivo de estarmos aqui. Esse é o motivo de sermos igreja. E isso precisa ficar muito claro para nós. Que a santificação da nossa vida é um processo. E a santificação da nossa vida não é um objetivo. É um processo. O objetivo da santificação é a vida eterna. Eu não desenvolvo a minha santificação para que eu tenha um mérito de ser cristão ou de fazer as coisas da igreja. Eu desenvolvo a minha santificação porque eu acredito que tudo isso que Cristo fez por mim me garante uma vida eterna. Então logo mais eu não me identifico com nada que está nesse mundo. Eu me santifico. Porque nada disso faz mais sentido para mim. Por quê? Porque eu estou a caminho de uma vida eterna. Amém? Para isso eu desenvolvo a santificação. Para a gente
ganhar tempo, eu não li, mas se você quiser anotar para ler sobre isso, isso está em Romanos 6, do versículo 8 ao 22. Você vai ver sobre esse processo de santificação, de regeneração, de salvação, de redenção. Isso está no livro de Romanos. Se você tiver animadão mesmo, tu lê Romanos 3 ao 6. Numa pegada assim. E tudo isso que a gente está conversando ali, você vai encontrar nesses 3 capítulos de Romanos. Paulo explicando. O batismo é como se fosse o sangue do cordeiro nos umbrais das casas dos hebreus no Egito. O Egito representa, dentro da figura bíblica, a nossa estadia nesse mundo. Nós estamos no mundo ao qual nós não pertencemos, amém? Nós não pertencemos a ele. Assim estava o povo hebreu no Egito, vivendo no mundo que eles não pertenciam a ele, mas eles trabalhavam nele, eles trabalhavam para ele, eram protegidos deles, estavam lá. E quando Deus começou a julgar aquele mundo, ou julgar os deuses daquele mundo, como está em Números 33, versículo 3, Deus estava julgando os deuses egípcios, que eram os deuses do mundo. Eles estavam protegidos na última praga, porque nos umbrais da porta da sua casa, eles colocaram o sangue do cordeiro. É o mesmo sentido de como nós vivemos no mundo de hoje. O batismo, a ceia, elas fazem a lembrança de que nós estamos protegidos num mundo que nós não pertencemos pelas ações do Cordeiro de Deus. Por isso, tudo pode acontecer nesse mundo, menos nesse lugar onde nós estamos, chamado Cristo. Ok? Todas as pragas que aconteciam no Egito não ocorreram no território de Gozém, que era o território onde viviam os hebreus. Eu não sei se você sabia disso. Todas aquelas 10 pragas aconteciam em toda a região do Egito, menos no território de Gozém. Por quê? Aquele território era o território do povo que tinha uma aliança com Deus. Assim nós vivemos no mundo hoje. A nossa aliança em Cristo é como a aliança de Deus com Abraão, pelas promessas que sempre o seu povo invocavam as intervenções divinas sobre a era que eles estavam vivendo. Deus sempre agia em favor do seu povo por causa da aliança que ele tinha com Abraão. Em qualquer circunstância que o povo vivia, com as nações ao redor, eles invocavam o Deus da aliança com Abraão, e Deus intervinha, Deus agia, Deus se manifestava, Deus se demonstrava. Eu sou o Deus deles, eles são meu povo. Da mesma forma, nós temos aliança com Cristo. Deus continua agindo sobre o seu povo, chamado igreja. Da mesma forma, por causa da aliança que está em Cristo. O pastor Isaías leu um texto que fala sobre isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Estar é uma situação posicional. Eu estou em Cristo. É uma preposição posicional. Estou aqui. Aonde? Em Cristo. Se eu estou em Cristo, o que é estar em Cristo? A minha vida toda está voltada para a sua ação redentiva, salvífica, justificatória, santificatória. Tudo isso tem a ver com Cristo. Eu estou em Cristo. Eu vivo baseado nisso. Se eu estou nisso, eu sou nova criatura. Amém? Eu sou nova criatura. Por quê? Todas essas ações de Cristo e todas as implicações dessas ações de Cristo sobre a minha vida estão influenciando na transformação de quem eu sou, para viver a transformação do que o mundo será. Essa é a razão da minha fé em Cristo. Estamos juntos? Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas estão passando, eis que novas coisas estão se fazendo. Os versículos posteriores ele diz assim: porque Deus também está em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, não levando em conta as transgressões dos homens. Preste atenção nisso.
Nós estamos em Cristo. Deus Pai está em fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Sabe o que quer dizer isso? O que o Pai realizou em Cristo permite Ele mudar a maneira de se relacionar com todas as coisas, ou mudar como todas as coisas se relacionam com Ele, mesmo os homens estando vivendo em transgressões. Loucura, não? Ele falou assim, não levando em conta as transgressões dos homens. O Pai está em Cristo. Então, quando você prega Jesus, você está dizendo, Deus quer reconciliar com você. O que é isso? Deus tem uma proposta para um novo tipo de relacionamento com você. E nos confiou o ministério da reconciliação. O que é esse ministério da reconciliação? É propor às pessoas, avisar as pessoas que Deus está em Cristo querendo uma reconciliação com elas. Como diz o nosso pastor Luiz Hermínio, esse Deus não é gente. Nem a gente tem vontade de se reconciliar com algumas pessoas problemáticas. Olha que ele fala, Deus está em Cristo não levando em conta. E a gente sempre leva em conta o que o outro fez para poder decidir se vai se relacionar com ela de novo ou não, não é? Isso é doido? Porque ser nova criatura é viver nesse mundo, onde não se leva em conta. Porque eu sou nova criatura. As coisas velhas, o que são coisas velhas? Levar em conta as coisas. Então já não vivo mais essas coisas velhas. Eu não levo mais em conta. Por quê? Porque Jesus me justifica, me redime, me santifica, me salva. Quem sou eu para cobrar alguma coisa de alguém? Ele fez tudo por mim. Eu faço tudo por Ele. Fazer tudo por Ele é fazer o que Ele está fazendo para todos. Dá para entender isso? Mais ou menos. Eu sei que você não gostou muito dessa parte. Sei que tem coisas aí para resolver, né? Todo mundo, eu também tenho, você tem. Mas tem uma coisa: a nós foi confiado um ministério só. Qual? Qual é o sentido da existência da igreja? Se eu disser, eu me comprometo, né? Sabe o que acontece? O que acontece é bem interessante. Uma vez, não vai embora não me deixe sozinho não. Você me colocou aqui, agora fica comigo até o fim. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus falou: ok, eu respondo vocês, se vocês responderem a minha pergunta. Os escribas, os fariseus, eles falam: tá bom. Jesus pergunta: o batismo de João era do céu ou da terra? Eles fizeram um grupinho. Se a gente falar que o batismo de João é da terra, a gente tem um problema com o povo, porque todo o povo concorda que João é um profeta enviado de Deus. Se a gente disser que é do céu, Jesus vai dizer: por que vocês então não se batizam, se vocês estão do lado do céu? Vamos dizer para ele que a gente não sabe não. Vamos lá. Jesus, a gente não sabe não. Ele falou: então não te digo com que autoridade eu faço essas coisas. E é assim, enquanto você não compreender o que está em atividade, você não anda dentro daquilo que está em atividade. Se você não se decidir, você não vive a reconciliação. Por isso que Jesus ensinou: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ele não falou primeiro busca misericórdia para depois exercer. Ele diz: quem exerce misericórdia alcança misericórdia. Então, se eu exerço reconciliação, eu alcanço reconciliação.
porque eu estou no ministério da reconciliação. Eu não posso viver de forma ilegal, entendeu? Porque aí eu preciso de arrependimento, entendeu? Nossa conversa lá do início. Por que nós precisamos nos arrepender? Porque nós professamos muitas coisas dentro da nossa aliança em Cristo que nós não vivemos. Por isso os profetas têm que vir: arrependei-vos, para que vocês entrem na realidade do mundo de Deus que está vindo, o reino dos céus. Então esse é o ponto. O ministério da reconciliação é o sentido de sermos igreja, é a nossa razão social. No versículo 20 desse contexto ele fala: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se rogássemos as pessoas a conhecerem a Ele. Paulo está falando que nós somos diplomatas de Cristo. O nosso trabalho é representar a Cristo. O serviço de uma embaixada, o serviço de uma delegação de embaixadores somos nós. Nós vivemos num território que não é nosso, cedido temporariamente para a gente estar nele, porque Deus está reconciliando consigo todas as coisas. O embaixador americano está no Brasil, não é o território dele, mas ele vive baseado às leis dos Estados Unidos no Brasil, para manter as relações entre as duas nações. Dá para entender isso? É tão forte isso que se ele faz alguma coisa fora, no Brasil, acontece alguma coisa com ele no Brasil, ele corre para a embaixada americana no Brasil, a lei brasileira não tem autoridade sobre ele. Você entendeu o que é a igreja? Em relação ao mundo, a igreja é essa embaixada, uma embaixada de Cristo. Nós não somos daqui, mas estamos aqui, mas as leis pelos quais nós vivemos não é daqui, é do céu. E nós representamos esse céu na terra. E essa é a ideia, porque nós estamos em Cristo e que Deus está ainda reconciliando consigo todas as coisas. Nós somos embaixadores. Nós somos essa ação diplomática ainda com o mundo. Deus ainda está reconciliando consigo todas as coisas, não levando em conta as transgressões dos homens. Nós computamos mais que Deus, sim ou não? Hã? Sim. Nós computamos mais com Deus. Nós levamos mais em consideração as transgressões do que Deus. Irmãos, saiba de uma coisa: quando Jesus entrou na sala do trono, e para mim Jesus passou pelo Éden, foi o primeiro ser humano que volta ao Éden depois de Adão ser expulso. Ele entrou por esse caminho, chegou diante de Deus como um ser humano. Nos céus, a visão dos seres humanos foi transformada. A intercessão que Jesus faz nos céus por nós é por ele ser homem. E nós somos homens aqui na terra, representando o ser humano que é Jesus, que está nos céus. Essa é a parceria, para que céu e terra funcionem dentro de uma mesma realidade. Nós precisamos entender que quando ele chega lá, Apocalipse 12 diz assim, e foi lançado fora os acusadores dos irmãos, que os acusava de dia e de noite. Lembra dessa passagem? Apocalipse capítulo 12. Em Romanos capítulo 8, Paulo também fala: quem acusará os eleitos de Deus? Quem condenará? Se é Cristo Jesus que o justifica, se é ele que intercede por nós? Ninguém. Preste atenção, o acusador foi lançado fora do céu, porque Jesus chegou lá e ninguém mais pode acusar a humanidade diante de Deus. O acusador agora está na terra, e o acusador não mudou de profissão. O que eu quero dizer com isso é que existe um ministério na terra, o da acusação, que foi expulso dos céus, porque o ministério da reconciliação chegou no céu, e nós somos embaixadores desse ministério, para trabalhar contra o ministério da acusação. Dá para entender? Estamos aí. Bom, estamos indo aí. Ok.
Em Marcos capítulo 9, fala sobre o batismo de Jesus. Eu quero ler com você. Eu já estou terminando, estamos indo para a conclusão. Agora eu quero falar da realidade. Eu falei do sentido do batismo. Agora eu quero falar da realidade do batismo, que é a realidade dos céus abertos. Nós batizamos pessoas não somente porque João Batista batizou pessoas. Nós batizamos, somos batizados e batizamos pessoas porque Jesus foi batizado. E essa é a correção de muita coisa. Jesus não tinha pecado. Se o batismo nas águas era com base no arrependimento de pecados, para a remissão de pecado, que pecado Jesus tinha? Por isso, quando ele chega para ser batizado, João fala: não, eu careço ser batizado por você, mas você vem a mim. E ele diz: João, convém para que se cumpra toda a escritura, ou toda a justiça precisa se cumprir. Então Jesus está falando assim: eu não estou aqui por minha causa, eu estou aqui por causa da humanidade. Eu estou me identificando com a humanidade. Se a humanidade é batizada para poder ser limpa, eu estou aqui assumindo a destruição de tudo aquilo que eles foram limpos, porque em mim não tem pecado nenhum, e eu vou assumir tudo isso e resolver com a morte toda essa questão. Então eu estou aqui no batismo para assumir, para provocar de novo uma conexão daquilo que foi separado lá no Jardim do Éden, uma coisa só. Por isso o texto diz que logo que Jesus saiu da água, versículo 10, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele, e uma voz disse dos céus: tu és meu filho amado e em ti me agrado. E imediatamente o Espírito levou Jesus para o deserto, e esteve no deserto por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Olha para essa descrição desse momento. Jesus vê os céus se abrindo, e a primeira figura que o autor Marcos do Evangelho diz que vê o Espírito descendo como pomba. E isso é muito significativo para eles, porque a pomba era o símbolo de que havia chegado a possibilidade de um novo mundo nos dias de Noé. Lembra? Quando Noé solta a pomba e a pomba não volta, o que representa? As águas se foram. Aquele mundo que estava coberto pelas águas se foram, começou um novo mundo. Então, quando Jesus sai das águas do batismo, como um dilúvio também prefigurava as águas do batismo, quando ele sai, os céus estão abertos, e a figura que o evangelista Marcos escolhe é como uma pomba. Não é que veio uma pombinha voando e pousou no ombro de Jesus, é que o que ele via sobre Jesus dava um reflexo como uma pomba de asas abertas, ou uma ave de asas abertas sobre Jesus. O Espírito sobre ele assim. O Espírito era visto sobre ele, e ele usa essa figura, o que representa esse Espírito vir sobre Jesus, sobre a humanidade que estava em Jesus. Um novo mundo começa, uma nova possibilidade começa, e o início dessa nova possibilidade, a primeira coisa que ele descreve é uma voz que fala: este é meu filho amado. Olha que interessante. Vamos unir essa imagem do batismo com a conversa de Jesus com Nicodemos. Lembra? Nicodemos, um rabino muito conhecido, vem de noite conversar com Jesus, fala: sei que você é um mestre vindo de Deus, porque os sinais que você faz, só Deus ter enviado. Nicodemos não reconhece que Jesus é o Messias, mas fala: você é um mestre vindo de Deus, diferente. Eu preciso entender sobre isso. Jesus fala para ele: olha, se você não nascer do alto, você não vai conseguir ver o reino, ou seja, você não vai conseguir perceber o que você está querendo perceber. Se você não nascer do alto, ou nascer de novo. Nicodemos pergunta: como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Tipo, Jesus está falando para ele, natural ele chegar a essa conclusão. Como é nascer de novo? Como é voltar
por ventre da minha mãe. E Jesus fala assim: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção, Nicodemos, ele era um rabino. O que Jesus está propondo para ele é que ele deveria repensar sobre toda a Torá que ele já conhecia. Porque quando você vai para Gênesis capítulo 1, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, que não nascer da água e do Espírito. E disse Deus, e as coisas passaram a existir. O que Jesus está propondo para Nicodemos é: desconstrua o teu mundo, para que um novo mundo possa ser construído pelo que Deus diz. Está comigo? É a mesma coisa que acontece no batismo. Quando ele sai das águas, o céu está aberto, a pomba como o Espírito como pombo, uma nova possibilidade se abre. E qual é a primeira coisa que está ali naquela nova possibilidade que se abre? A voz do Pai, como no princípio criando todas as coisas, estava ali dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. É o mesmo que o Pai estava retomando a recriação de todas as coisas. Por isso o batismo tem essa implicação de sepultamento para viver uma nova vida. Os céus abertos. Os céus abertos representa que Deus está interferindo na história. Os céus estão interferindo na história agora. Os céus estão abertos. A única coisa que pode fechar os céus é como nós pensamos. Porque a realidade que Deus estabeleceu desde o batismo de Jesus é de céus abertos. Os céus estão abertos. Se nós não compreendemos o que é essa realidade de céus abertos, nós não vivemos debaixo de céus abertos. O que promove a realidade de céus abertos da nossa vida é como nós compreendemos o que foi feito por Jesus, desde o seu batismo até da sua morte, da sua ressurreição. E é interessante que Jesus sai do batismo e logo imediatamente é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E ele luta com Satanás, com feras, e os anjos estavam lá servindo. Versículo 13, aqui está a figura. Mesmo depois que você sair dessas águas, está disponível para você a realidade de céus abertos. Você ainda vai ter que encarar Satanás, as feras. Vai estar tudo aí. Porém, diz, veio os anjos de Deus e o serviam. A realidade dos céus em favor do embate que você tem quando você vive no mundo em que está as trevas. Está comigo? Essa é a realidade que o evangelista está deixando para a gente. A nossa vida é um embate contra a estrutura desse mundo. Porém, nós temos todas essas ações que nós já falamos aqui essa noite em nosso favor, para que a gente possa viver dentro de uma realidade de céus abertos. A realidade que o novo mundo já começou em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, então já começou. Você não está vivendo somente esperando chegar o que você espera, mas você está vivendo pelo que você espera. A sua vida é movida pelo que você espera. Você não está esperando chegar, mas vai chegar. Então essas águas que Jesus está falando aqui são as águas do início da criação do mundo. E abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, só para você ver uma coisa muito interessante. Eu acho que você vai gostar de saber disso. E às vezes a gente lê e não atenta, é bem rápido. Estou tentando ser conciso, lembra? Estou ainda dentro do meu tempo, Isaías? Ele fez assim, ó. Isso é... vai embora. Mas olha aqui que interessante, em Gênesis capítulo 1, você olha para a sua Bíblia, vê o versículo 2, sem forma e vazio, o Espírito de Deus parava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, houve luz, a luz era boa, fez separação. Olha o versículo 6, olha o versículo 6, ó. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas.
Então tudo estava dentro da água. Está comigo? Tudo estava dentro da água. E ele disse, haja um firmamento no meio das águas e faça separação entre águas e águas. Está vendo aí? E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E o firmamento Deus chamou de céu. Tenta imaginar, eu tenho isso, um gráfico, a gente fez um gráfico disso. Está tudo dentro da água, tá? Quando diz que a terra estava sem forma e vazia, não esquece aquele negócio do dinossauro, caiu Satanás, destruiu tudo, ficou tudo destruído, esquece. Joga isso fora, isso não é verdade, é uma teoria, que não está na Bíblia, né? Não tem explicação bíblica, então você pode discordar. E acredita em mim, vai por mim. Está sem forma e vazia é como você constrói uma casa e você ainda não mobiliou a casa. A casa está sem forma porque ela está vazia. Você tem que dizer, não, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser isso. Então a terra e o céu estavam sem forma e vazia. Deus construiu 2 compartimentos e ainda não tinha colocado nada dentro dele. E aqui a gente está vendo que Deus está fazendo separação primeiro das águas. Está comigo? E entre essa separação das águas, o que ele cria? O céu atmosférico. O firmamento. É um domo, uma abóboda celeste, protegendo o universo das águas superiores. Uau! É lindo demais. Dá para entender. Tem águas depois do universo. E tem águas dentro da terra. Por isso que quando você vai ver Apocalipse, você vai ver que João diz que tinha um mar de vidro. O que mar de vidro é esse? É o chão que ele estava pisando dentro da sala do trono de Deus é de água. Só que ele não afundava. Então a sensação dele é que ele estava dentro de um mar, sobre um mar de vidro. Porque existe águas cósmicas. Isso não é coisa da minha cabeça, está aqui, você vai ler de novo, está aqui. A doideira é aqui, a doideira não sou eu, presta atenção. O que é doido é o que está aqui, irmão, não sou eu. Doido é você de acreditar no que está aqui. Nós somos os doidos que acreditam aqui. Está aqui, ele separou. Existem águas superiores. Agora pula comigo para Apocalipse 22. Agora tu vai doidar. Eu endoido, você vai comigo então. Abriu aí Apocalipse 22. E então um anjo mostrou-me um rio da água da vida, claro como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estavam árvore da vida, que produz 12 frutos mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. E ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão face a face, e na testa deles está o seu nome. Não haverá mais noite, não precisará de luz e de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Quando você entra nessa água aqui, você entra na água desse mundo. Quando você levanta nas águas, você está levantando a partir da água daquele novo mundo. A água que você está saindo é para novidade de vida, para o rio da vida. Você sai daqui, mas você entra no rio da vida e sai desse rio da vida e entra na nova cidade de Deus.
no novo mundo de Deus. Espiritualmente, nós estamos dentro disso. Não chegou ainda, mas já está disponível. Nós já estamos nisso. Essa é a realidade de vida, de novidade de vida. Eu já não vivo para melhorar as coisas aqui somente. Eu vivo porque eu pertenço a um mundo que não é desse mundo. Eu nasci de novo. É essa água que Jesus está falando de Nicodemos que tinha que nascer. Dessa água e do Espírito. Aonde não se necessita mais da primeira criação. Porque Deus está fazendo uma nova criação. É por isso por isso que nós adoramos. É por isso que nós estamos aqui. A razão de nós estarmos aqui é com esse fim. Desse novo mundo. E a gente precisa ter na nossa mente a realidade dos céus. A realidade dos céus está em Efésios capítulo 1 e 2. E você vai ter paciência, porque isso é para a sua bênção. A partir do versículo 3 do primeiro capítulo de Efésios, eu costumo dizer que o livro de Efésios é Paulo escrevendo de como as coisas são de cima para baixo. Paulo está dizendo, como é que ela é em cima, até como isso afeta aqui embaixo. Por isso no capítulo 6 ele fala sobre o relacionamento entre homem e mulher, sobre trabalho, sobre pais e filhos, porque ele começa no capítulo 1 com os céus descendo até afetar a vida do capítulo 6. Então ele diz no versículo 3 assim, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Levanta a mão. Já é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. A partir dessa realidade celestial, entendeu? Essa realidade celestial está disponível para nós. Está disponível. Se você vai ler depois em casa, você vai ver que diz que nele nós temos redenção, perdão dos nossos pecados. Já falamos sobre isso. Você vai ver no versículo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele também fomos feitos heranças, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o seu desígnio e vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperados em Cristo, nele também vós, todos os que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós, é um selo, é uma garantia de todas essas realidades futuras que nós esperamos. Você não está no Espírito para sentir o Espírito, você está no Espírito para viver a realidade do Espírito. O Espírito traz para você no presente aquilo que ainda será no futuro. Porque Cristo, o Filho do homem, Jesus, Deus, é o mediador entre nós e o Pai, e é homem, e está lá nessa realidade futura já presente. Isso faz com que essa realidade futura, que é presente para Jesus, por ele ser homem, é presente para toda a humanidade que está nele, homem e mulher. E o nome disso é poder, autoridade. Não é para a gente ficar brincando, não é para a gente ficar, toma poder, receba poder. Poder é isso, viver uma realidade que nós não conseguimos alcançar.
Por isso Paulo fala, olha, que a paz de Cristo habite em vocês, e nela sejam guardados mente e coração. O que é a paz de Cristo? É tudo isso. Ainda não é nada disso, mas eu estou em paz. Por quê? Porque eu estou em Cristo, e essa paz é que vai me guardar. E por que a gente sofre? Porque Cristo sofreu primeiro. Eu estou seguindo o Cordeiro. Por que Cristo sofreu? Para dar sentido aos meus sofrimentos de hoje. Nunca se sinta injustiçado por qualquer tipo de sofrimento, porque Cristo foi traído, Cristo foi negado, Cristo foi exposto, Cristo foi envergonhado. O castigo que estava sobre ele traz paz. Sabe o que quer dizer isso? Eu nunca posso me sentir injustiçado. Se eu sofro, é porque eu peco. Se eu peco, é justo. E o que ele sofreu é injusto. Então, entre mim e ele, há uma grande diferença. Mas ele escolheu se identificar comigo por meio dos sofrimentos, sem pecar. Então eu recebo a paz do castigo que estava sobre ele, para viver a vida que eu estou vivendo agora. Ele não sofreu no meu lugar. Não tem isso na Bíblia. Ele sofreu para mim. Isso quer dizer que ele sofreu para dar sentido ao meu sofrimento. Agora tem sentido sofrer. Agora tem sentido padecer. Tem sentido mesmo sendo traído, traindo, enganando, sendo enganado, perdoar. Porque Cristo fez tudo por mim, mesmo a humanidade tendo feito tudo o que fez com ele. Nunca podemos orar para Deus e falar assim: você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que é ser abandonado. Você não sabe o que é um abuso de uma liderança que te acusa de algo que você não fez. Você não sabe o que é. Jesus sabe. Ele viveu tudo isso. Eu não sou digno de dizer não é justo, porque se eu faço isso, eu perco a sua justiça sobre mim. E o Espírito Santo está trabalhando com esse poder, para que tudo aquilo que Jesus gerou me nutre, me dê substância para viver essa vida. E aí Paulo fala: olha, eu oro para que o Espírito ilumine os olhos do coração de vocês. Ele fala: olha, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que Paulo está falando? Olha, eu quero que vocês tenham a compreensão do que é a nova criação e do que é nascer de novo. Isso é ter espírito de sabedoria e revelação, para que a gente possa ter compreensão da riqueza que está disponível a nós em Cristo Jesus. E ele fala: olha, e isso foi adquirido, a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder.
que atuou em Cristo, preste atenção qual é a atuação do poder, atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é seu corpo, que é a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Paulo fala sobre um poder sobre a morte, um poder sobre o futuro, um poder que traz vitória sobre os poderes do mundo. Essa é a realidade de céus abertos. E no capítulo 2 Paulo vai falando: estava vocês mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. Como? Os fazendo assentar com ele nas regiões celestiais. Ele deu uma vida para nós, uma vida que é futura, que atua nesse presente, até que a gente possa viver ela de maneira plena. Vivificados com Cristo significa estar assentado com ele nas regiões celestiais. Não é sentado, é assentado. Assentado fala de uma atividade. O juiz se assenta para julgar. Um professor no mundo passado, no mundo antigo, se assentava para ensinar. Se assentar é assumir um lugar de autoridade que Cristo deu nas regiões celestiais, no lugar aonde as bênçãos estão. Esse é o novo êxodo, esse é a nova entrada no novo mundo. O sentido da nossa vida aqui é viver dentro dessas realidades. A realidade que Jesus exerceu o poder sobre a morte, sobre a vida presente, sobre o futuro, sobre os poderes desse mundo, tudo ele venceu. E a gente precisa viver uma vida livre, mesmo sofrendo tudo, mas livre de tudo, ressignificando todas as coisas da nossa vida. Paulo dizia: eu sou prisioneiro de Cristo, minhas algemas é o Evangelho. Roma prendia ele e botava algema. Ele falou: não, eu sou prisioneiro de Cristo, não é Roma que me prende. O que me prende é Jesus. As minhas algemas não são de Roma, é o Evangelho. Ele disse em Filipenses: olha, ficam felizes por causa da minha prisão, porque isso contribuiu para o avanço do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana sabe que eu estou aqui por causa de Cristo. Até na prisão ele via propósito. Tinha que trocar os guardas, porque Paulo pregava Jesus, ele se convertia e trocava. Toda a guarda pretoriana acreditava já em Jesus, porque teve que trocar todo o contingente de uma legião romana, mais de 100 homens, trocavam o tempo todo, porque quem ficava na companhia de Paulo, ele dizia: eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Essas algemas que você vê aqui, isso aqui é o Evangelho que eu prego. Quer saber? O Evangelho que eu prego é que Cristo já venceu toda essa estrutura que hoje aqui me limita, mas não limita o Evangelho, porque o Evangelho nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. E o cara ficou: meu Deus, é mesmo? É verdade, quer Jesus? Quero. Batizava, vinha, troca outro, e troca outro, e troca outro, de maneira que toda a guarda pretoriana eu comentava com a minha esposa na hora das canções, eu falava: essa igreja está pronta, tem tudo para viver uma realidade do céu. Por isso que hoje não é só um batismo de pessoas, é o nosso batismo. Somos nós que estamos entrando numa nova realidade. Essa é uma temporada de novas realidades sobre a cabeça de vocês. Uma realidade em que a gente começa a compreender: os céus estão abertos. Por quê? Porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais.
Eu estou assentado com Jesus nas regiões celestiais. Não importa a circunstância presente, mas a minha realidade é espiritual, e na realidade espiritual eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. É essa posição que influencia a minha maneira de pensar nesse mundo. É essa posição que faz eu renovar o meu entendimento. Não condicionar a maneira que eu pense. Dizem que é assim, falam que é assado, sempre foi assim, na minha família também, meu pai, meus irmãos, mas eu não sou daqui mais, eu sepultei a minha vida. E quando eu saio, aí Paulo fala assim: agora eu oro para que Ele vos dê espírito de sabedoria e revelação, para que vocês vejam Apocalipse 22. Vocês precisam ver, essa cidade, ela é uma cidade de rios. Esse rio tem uma árvore que as folhas dela podem resolver os problemas de qualquer nação, da Etiópia, da China, os problemas da Arábia, os problemas do Brasil, os problemas da favela do Rio de Janeiro. A folha dessa árvore cura. Esse é o mundo que a gente pertence. Paulo fala: por favor, ilumina os olhos do coração deles, dê a eles espírito de sabedoria e revelação, para que essa riqueza maior passe a trazer os verdadeiros valores de como se viver na terra. Uma produtividade nova. Uma nova economia. Uma nova maneira de viver família. Tudo porque existe a realidade. João viu a cidade. João viu isso aqui. Você tem que acreditar nisso aqui. Senão não faz sentido você estar aqui. João, o livro que você carrega começa: no princípio criou Deus o céu e a terra, e não termina assim. O livro que você carrega em Apocalipse 21 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E eu vi então a cidade, a Nova Jerusalém. Essa é a razão de a gente estar aqui agora. É por isso que a gente congrega. É esse mundo que a gente pertence, que nele é que está a solução para as coisas desse mundo. Não está na igreja, não está em nós, está em Cristo e no mundo de Deus. Está lá. E eu quero que você perceba a realidade que está presente aqui. Porque essa é uma noite de imersão. Eu vou mudar a palavra para que você entenda: ser imergido na realidade dos céus. Você vai viver a vida que você tem, mas dentro de você não é mais a vida que você tem. E Fábio, o que eu faço a partir de agora? Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 1: pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está, porque a vossa vida está escondida em Cristo. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Tudo o que você quer saber sobre você está com Ele nesse lugar. Por isso ele diz: façam morrer em vocês tudo que procede da natureza carnal. Livre-se de ciúmes e inveja. Isso são coisas terrenas. A vida verdadeira está no alto, em Cristo. Pense nas coisas do alto. Pensar é pensar mesmo. Não é pensar em anjo só. É pensar na vida de Jesus. E a vida que Jesus tem para você.
Paulo diz: e um dia eu conhecerei como sou conhecido por Ele. Um dia eu vou conhecer como Jesus me conhece. E eu não vou deixar esse século me enganar dizendo o que eu sou. Quem diz quem eu sou está no alto. E é de lá que eu descubro quem eu sou. Eu não sou mais brasileiro. Eu sou um embaixador de Cristo. Eu represento o meu país. Todos os meus deveres civis é porque eu sou da embaixada. Tá ligado? Não é porque eu pertenço a essa pátria. A minha pátria está no céu, diz Paulo, de onde também virá o meu Salvador. Tudo não se trata de uma relação do céu com a terra. E eu estou representando o céu no Brasil. Eu não sou do Brasil. Eu estou em Cristo. Nasci de novo. Nascer de novo é: minha vida não tem origem de quando eu saí do ventre da minha mãe. Agora minha vida tem origem porque um túmulo ficou vazio. E eu não preciso resolver o meu passado para viver melhor agora. O meu passado eu sepulto e considero morto. Sem mandinga, só poder. Por quê? Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua no vosso corpo mortal. Se Ele tirou Jesus do túmulo, me tira de qualquer circunstância. Onde está, ó morte, a sua vitória? Quem diz para mim que terminou? Quem pode dizer nessa terra que terminou para mim? Quem? Nem a morte pode dizer que terminou para mim. Tragada foi a morte. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada. 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 Fomos vivificados em Cristo. Recebemos uma nova vida. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Rabassote que anomoso droboche que trala, rabassotre que acho trala, manasse que trala, babababa. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivesta. Essa é a realidade dos céus. Teu é o reino, tu é a glória. Essa é a realidade dos céus. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, Meu rei, poderoso esse nome é maior que tudo. é. Poderoso esse nome é.
vida. O céu te adora, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Por morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Teu é o reino, proclamando a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar sobre essa congregação uma imersão para uma realidade celestial que venha sustentar a próxima fase deles. Senhor, para superar o que precisa ser superado, reconciliar o que precisa ser reconciliado. E eu te peço, Senhor, que essa família que hoje está aqui seja levada a lugares altos, que comece a viver bênçãos celestiais, de um novo começo, com novas realidades. Senhor, eu declaro que negócios aqui serão revitalizados. Senhor, eu declaro que relacionamentos familiares aqui, casamentos serão revigorados. Senhor, eu declaro aqui, Senhor, que o perdão será prioridade para a entrada em tudo isso. Porque é um ambiente de pureza, de santidade celestial. Esses corações aqui, reconciliações, restauração, é a marca da vida de muita gente aqui. Começar de novo, relacionar de uma nova maneira. Essa é a imersão de uma nova realidade que você está trazendo para esse lugar. Isso, levante a sua voz, levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu quero que você exatamente considere questões que eu citei aqui na sua vida e apresente diante dessa realidade.
Apresente essas questões. Apresente, existe a realidade do que foi falado em operação aqui. Apresente diante do seu intercessor, que é Jesus. Considere o poder do Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, operando em quaisquer circunstância que seja na sua vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se você crê na ressurreição de Jesus, não tem como você limitar essa atividade do Espírito. Ele pode trazer vida a qualquer coisa, a qualquer circunstância, a qualquer situação. Vida, poder do Espírito. Eu oro nessa noite, Senhor, por um batismo do Espírito. Um batismo do Espírito. Um batismo do Espírito. Um batismo do Espírito. Ilumina os olhos do coração. Espírito de sabedoria e revelação. Aqui, agora. Aqui e agora. Mas o Espírito, receba o Espírito. Receba realidades espirituais. Espírito de sabedoria e revelação. Receba do Espírito. Receba do Espírito. Receba do Espírito. Receba do Espírito. Receba do Espírito, Vida.